Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo do livro Jesus no Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 desse livro, O Ministro Sábio. Esse capítulo fala um pouco sobre a missão dos que dirigem a massa popular, a missão dos nossos governantes. Jesus foi muito sábio na parábola que ele ditou nesse capítulo. Ela é uma parábola muito interessante. E para analisar essa parábola, eu fiz um resgate aqui muitos e muitos anos atrás, para que a gente possa entender o contexto da espiritualidade que ronda a Terra, o que separou a maioria dos espíritos em, vamos dizer assim, dois grupos. Por que que essa dualidade ela é tão presente na nossa vida, né? E dali para frente a gente vai analisar, segundo os aspectos que Jesus levanta nessa parábola, como que a gente deve se posicionar frente às decisões que a gente toma diariamente frente aos nossos governantes, até mesmo para escolher os nossos governantes, até mesmo para nos posicionarmos politicamente sobre as coisas, porque política é algo presente nas nossas existências, né? A maioria das pessoas tomam ojeriza por política pelas características dos nossos governantes, principalmente aqui no Brasil, né? Nós delegamos muito o ato de fazer política, né, para os nossos governantes. O brasileiro não costuma participar muito de política. Nós só simplesmente ali de 2 em 2 anos vamos lá e votamos. E não temos, vamos dizer assim, sucesso nessa área política aqui. Então é muito importante a gente analisar quais são essas características que Jesus levanta, tanto de um lado quanto de outro, né? Como que a gente pode analisar tudo isso? Como que analisar esse contexto histórico é importante também para a gente entender tudo isso? E então essa mensagem ela busca nos colocar em uma posição de pessoas críticas, pessoas que usam a inteligência, pessoas capazes de se posicionar de uma maneira correta, porque inspirar-se na, na lógica de Jesus aqui na Terra, como a gente já falou em vários outros capítulos desse estudo, desse livro, é a melhor maneira. O Jesus é o melhor espírito em que a gente pode se inspirar para seguir o caminho mais reto, o caminho mais perfeito aqui na Terra. E hoje nós vamos estudar, junto com Jesus, o que ele chama de o ministro sábio. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do projeto Boa Nova. Bom, pessoal, é o seguinte, para a gente contextualizar tudo isso, eu trouxe aqui alguns aspectos importantes para que a gente possa fazer essa análise. E eu quero começar há 400 mil anos atrás, em um evento chamado a Rebelião de Lúcifer. Por que que isso é tão importante nas nossas vidas e a cada momento que eu aprofundo os meus estudos sobre toda essa lógica histórica que nos ronda aqui na Terra, eu me assusto porque que nós não conhecemos isso. Mas a gente vai entender aqui por que que esse tipo de aspecto importante na nossa vida a gente não conhece. E nós vamos chegar lá ainda. Mas é bom que a gente entenda que esse marco é extremamente importante, né? A rebelião de Lúcifer, Lúcifer dominava uma área na Via Láctea gigantesca, né? Para atravessar essa área que Lúcifer dominava, demora 14.765,48 anos andando à velocidade da luz. Só para vocês terem ideia do tamanho da parcela diária, né, de planetas que eram dominados por Lúcifer. A gente costuma atrelar Lúcifer ao demônio, ao capeta, né, a uma coisa assim extremamente ruim. Mas os meus estudos não dizem muito isso. O que eu consigo perceber é que Lúcifer, já na categoria de anjo, né, aquele espírito que conversa diretamente com Deus, como Jesus, existia uma diferença de pensamento entre Lúcifer e Deus, né? Lúcifer divergiu de pensamento com Deus e Lúcifer
vamos dizer assim, se separou da lógica divina porque em alguns momentos Lúcifer queria tomar o lugar de Deus, queria se estabelecer no lugar de Deus. Por que ele não poderia ser Deus? Esses problemas tomaram a cabeça de Lúcifer, mas o principal ponto de deslocamento entre Lúcifer e a lógica divina é o seguinte: a lógica divina, ela nos leva para um caminho de fazer o que deve ser feito, segundo essa lógica divina perfeita e imutável, né? Se a gente for dar um exemplo sobre isso, né? O que é fazer o que deve ser feito? Se eu quero tomar conta da minha saúde e estou vendo que minha barriga está crescendo um pouquinho, né? O que eu devo fazer? Eu devo acordar de manhã e ter uma rotina de exercícios e ter uma rotina de boa alimentação, né? E quebrar certos padrões, né? Pô, eu estava acordando todo dia 8 horas da manhã, agora eu tenho que acordar às 7 para sair para correr. Isso é difícil. Entre fazer o que eu devo fazer e fazer o que eu quero fazer, é uma quebra de paradigma um pouco difícil. Entre tomar uma Coca-Cola na hora do almoço e tomar água na hora do almoço, poxa, a Coca-Cola é muito mais gostoso, mas a água me traz uma saúde, uma longevidade, né, mais longa. Jesus quis falar isso na época que ele encarnou aqui na Terra, 2000 anos atrás, e ele chamou esse processo de passar pela porta estreita, né? É um processo consciente de cada um de nós de nos modificarmos, da gente adotar uma postura de, às vezes, perder uma coisa aqui no presente para ganhar uma coisa lá na frente. Essa foi a maior divergência que aconteceu na rebelião de Lúcifer. Lúcifer acredita, né, e vocês vão ver muito dessas características hoje na Terra, se vocês pararem para pensar, que devemos fazer o que a gente quer. E a lógica divina, ela nos leva a uma modificação do nosso padrão para que a gente ganhe presentes no futuro, para que a gente construa a nossa evolução segundo uma lógica divina. Isso que eu expliquei para vocês é o resumo da rebelião de Lúcifer. Isso é o mais importante de ser entendido. E se a gente tem essa lógica na cabeça, a gente consegue transplantar essa lógica para várias coisas. E isso vai ser muito importante aqui nesse estudo que a gente vai fazer, tá bom? Dentro ainda dos desdobramentos da rebelião de Lúcifer, o que aconteceu? Aconteceu de 450 milhões de anos até hoje um processo de resgate de 18 centros de poder dentro da parcela de planetas dominados pela rebelião de Lúcifer. Então, quando a gente fala ali, vamos pegar aqui Capela, Orion, Altar, Antares, Sírios. Então, todos esses sistemas solares, certo? Eles estavam, todas essas galáxias estavam dentro da rebelião de Lúcifer. E a Terra é um dos últimos sistemas, o sistema solar, e a Terra em particular, é um dos últimos sistemas em que está passando por esse processo de resgate de centros de poder dominados por Lúcifer. E quando você fala dominados por Lúcifer, não é mais aquela lógica de capeta, mas são pessoas que concordam muito com essa lógica de fazer o que eu quero. Está intrínseco na gente. E nós viemos, e esse processo, ele é um processo já conhecido, e o melhor livro para explicar esse processo para a gente é o livro Os Exilados de Capela. A Bíblia chama desse processo que nós estamos falando aqui, dos processos, dos resgates dos centros de poder, de Adão e Eva perder o paraíso. E é mais ou menos isso mesmo. A alegoria desse caso é muito boa, porque vamos pensar o seguinte, você tem 3 estágios que a gente deve conhecer muito: o mundo primitivo, que é o mundo dos animais, um mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo, né? Que somos animais inteligentes com livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é que é problemático,
Porque é dentro do contexto desse livre-arbítrio que a gente tem que fazer essa escolha. Eu tenho que fazer o que eu quero ou fazer o que eu tenho que fazer. Aqui, a gente tem muita liberdade para fazer isso e nenhum espírito superior tira a gente da dicotomia de tomar essa escolha na vida. Nenhum, certo? E o livre-arbítrio ele é sempre respeitado. E se a gente quer fazer o que... Se a gente faz o que a gente quer fazer, eles deixam e a gente sofre as consequências, certo? Então, esse processo de resgate dos 18 centros de poder, ele está chegando mais ou menos ao fim dele. E lá em Capela aconteceu isso há 40 mil anos atrás. Capela passava de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Então, nesse processo de Capela deixar de ser de provas e expiações e viver um mundo de regeneração, o que acontece com os espíritos que habitavam aquele planeta? Os espíritos que internamente, né, e conscientemente declararam para si mesmos isso numa verdade absoluta, que até Deus acredita, e que falaram assim: eu quero fazer o que deve ser feito, esses espíritos continuaram em Capela. Os espíritos que continuaram querendo fazer o que eles querem, né, foram expurgados de Capela para a Terra. Daí a lógica da Bíblia de falarem que espíritos, Adão e Eva, perderam o paraíso, comeram a maçã e perderam o paraíso, fizeram aquilo que Deus não quer que seja feito, né? Que o homem ache que ele tem que fazer o que ele quer fazer, né? Porque isso é um meio de que o homem negar a Deus, né? Não respeitar a lei divina. E isso é muito grave. Porque o primeiro mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é conhecer a sua lei e se submeter a essa lei. O espírito que faz o que ele quer fazer, ele já quebrou o primeiro pedaço da lei divina, certo? Então, nesse processo de resgate dos 18 centros de poder, o que acontece? Os espíritos que comungam com a lei de Deus continuam nos planetas, os que não comungam são expurgados para planetas inferiores. E há 40 mil anos atrás, a Terra estava saindo de ser um mundo primitivo para iniciar um mundo de provas e expiações. Então, todos aqueles espíritos que utilizaram o seu livre-arbítrio para declarar que querem continuar fazendo o que eles querem fazer, foram expurgados para a Terra. E aqui estamos nós, em mais um processo em que o mundo em que a gente habita vai passar de ser um mundo de provas e expiação para a regeneração. Daí o questionamento: e aí? Para onde, que caminho você quer seguir? Você quer seguir o caminho do que deve ser feito ou você quer seguir o caminho de continuar ainda fazendo o que você quer? Certo? Então, essa lógica ela é muito importante de ser entendida, tá bom? Agora, é bom a gente entender os espíritos que habitam a Terra, tá bom? A gente falou ali que nós somos um dos últimos sistemas solares que passou por esse resgate de 18 centros de poder. Imaginem só, 450 milhões de anos em que os globos passam, os sistemas solares passam por esse processo de expurgo e seleção de espíritos de acordo com a lei de Deus e espíritos que querem fazer o que eles querem fazer. E isso vai passando de planeta a planeta, planeta a planeta, planeta a planeta. O que nós somos? Nós somos a rapa do tacho dos espíritos que concordam com esse negócio de fazer o que eu quero fazer, que foi inventado por Lúcifer. Então, a Terra é um aglomerado de espíritos que, vamos dizer assim, esse negócio está muito enraizado, está muito dentro da gente, né? E a Terra ela é formada, o comando espiritual da Terra, ele é formado por espíritos que têm isso muito enraizado. E aqui a gente tem dois conjuntos de espíritos que, vamos dizer assim, vai comungar muito com essa questão, né, do ministro sábio aí, que é essa lição, mas esse contexto aqui é muito importante, porque
você tem espíritos aqui na Terra que são categorizados como dragões, que esses espíritos, eles têm tanta inteligência, mas tanta inteligência, mas tanta inteligência, que eles conseguiram, é, é, vamos dizer assim, bypassar o processo de reencarnações sucessórias. Porque chega um momento em que o espírito ele é obrigado a reencarnar. Mas esses espíritos, os dragões, são espíritos tão inteligentes que eles burlaram esse processo. Então, eles foram regredindo, 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 até virar um ovo, um espírito ovoide. Se você quer entender esse processo, tem um livro que eu posso indicar aqui chamado O Abismo, tá? E esses espíritos ovoides, né? Como que eles podem se libertar desse processo, ou dessa prisão que eles estão no centro da Terra por eles estarem nessa condição? Eles têm um poder mental extremamente forte, mas eles nem têm perispírito mais, eles são tipo, praticamente o corpo deles está no início do estágio evolutivo, como se fosse um micróbio, né, um ovoide, mas a inteligência deles é extremamente avançada, porque a evolução, essa evolução que nós estamos conversando aqui, ela acontece em dois aspectos. Você evolui em inteligência e você evolui em moral. Só que esses espíritos aqui evoluíram muito em inteligência e praticamente zero em moral, porque a moral deles é baseada em fazer o que eles querem, né? Então, você tem esses espíritos, para eles serem, vamos dizer assim, se libertarem dessa prisão que eles estão aqui na Terra, eles precisam destruir o planeta Terra, explodir o planeta Terra. Daí você vê falange de espíritos ou movimentos dos nossos governantes que caminham para bombas nucleares, guerras de conflitos mundiais e tudo mais. Capela aconteceu isso, né? Quem apertou o botão da bomba atômica de Capela, para vocês terem ideia, foi Bezerra de Menezes, né? Que foi um espírito maravilhoso aqui com Chico Xavier. Por isso que conhecer a história é importante, porque a gente vê, se há 40 mil anos eu fiz isso, 40 mil anos depois eu posso estar sendo um dos espíritos mais importantes da Terra. Esse processo é importante, e quem quiser saber um pouco dessa história do Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Capela e tudo mais, o Geraldo Lemos, ele fez um vídeo, está no YouTube também muito interessante sobre isso. Então, nós temos dois conjuntos de espíritos muito fortes que coordenam o planeta Terra no mundo espiritual, governam o planeta Terra no mundo espiritual, já que nós estamos falando aqui de governantes, certo? Que são os dragões, que têm o objetivo de explodir o globo, para que eles sejam libertados, e a gente tem os magos negros, que são outro tipo de espíritos, que tem também a sua inteligência muito forte, que tem também essa questão do eu quero muito forte, mas que como eles ainda reencarnam e participam do processo normal da Terra, o objetivo deles é dominar a Terra. Então, esses dois conjuntos de espíritos dominam o plano espiritual inferior na Terra, ou dominam o plano espiritual no sentido de comandar uma parcela da humanidade para o sistema luciferiano de fazer o que eu quero, certo? Esse contexto é muito importante para a gente entender a parábola que Jesus ditou sobre a questão do ministro sábio. E para a gente entender o contexto dos nossos governantes, primeiro, sobre a ótica da guerra espiritual que acontece na Terra. E segundo, sobre a ótica espiritual de como entender um bom governante sobre a lógica divina de Jesus. Tá? Então, dado todo esse contexto, né, a gente tem que entender essa questão da guerra espiritual da Terra. Que os espíritos trabalham para o nosso bem, quais as características dos espíritos que trabalham para o nosso bem, quais as características dos espíritos que trabalham para o nosso mal. Se a gente for, para eu dar um exemplo para vocês aqui de materialização, né? Porque essa falange de espíritos do mal e a falange dos espíritos do bem coordenam a lógica dos encarnados. Tem dois aspectos aqui que a gente pode mostrar que estão muito relacionados ou materializam muito essa questão dos espíritos que coordenam a Terra, tanto do bem quanto do mal. Um exemplo de espíritos muito elevados que coordenam a Terra é o conhecimento do futuro. Tem uma instituição que eu sou apaixonado com ela, que chama Rap Science.
é um conjunto, eles têm um conjunto de vídeos que são os desenhos japoneses, assim, mas muito legais. E o Rap Science tem o conhecimento do futuro espiritual da Terra. Se vocês analisarem os vídeos do Rap Science, vocês vão ver várias características de como que o mundo vai evoluir no sentido da gente descortinar o plano espiritual, da gente ter um contato com a espiritualidade maior, do que são as trevas, do que são os níveis evolutivos em que a gente pode alcançar, o que é a terceira dimensão que a gente vive, o que é a quarta, o que é a quinta, o que é a sétima, o que é romper a campânula, como o Delcy Jardim fala. Então, tudo isso se conecta com espiritualidades superiores que que fazem parte dessa lógica da porta estreita, que fazem dessa lógica de seguir a lei divina, de fazer o que a gente deve fazer. Agora, tem instituições também que sabem o futuro, porque são espíritos inteligentes, mas estão dominados pela lógica luciferiana. Tem uma capa da revista The Economist que ela é muito, mas muito esclarecedora nesse sentido, que eu vou colocar aqui para vocês. E essa capa foi da revista que foi publicada no início desse ano, ou no final do ano passado, se não me engano. Se vocês observarem o que está escrito na capa desse livro, vocês vão ver várias coisas que aconteceram e que eles declararam que aconteceria no início do ano. Eu vou pegar um exemplo aqui, o tiro que foi dado na orelha do Trump. Se vocês observarem a imagem que está na revista The Economist e no canto esquerdo superior, vocês vão ver um desenho que parece o Donald Trump com a orelha direita com uma interrogação. Como esses caras sabiam disso, que aconteceria meses depois? Então, são essas as características materiais que eu posso falar para vocês, de que materializam uma guerra espiritual que a gente tem, um conhecimento futuro do que vai acontecer e como que essas coisas conversam com o dia a dia que a gente vê hoje, né? E isso tudo vai conversar com toda essa lógica do ministro sábio que Jesus fala nessa parábola aqui, tá bom? Quero entrar aqui agora num aspecto para a gente aprofundar aqui, que é muito interessante para a gente ver esse item lá da parábola, que é a lógica de governo do fazer o que eu quero fazer. Jesus, na parábola, ele fala que tem um determinado rei, que ele está tendo problemas com o seu povo, e esse povo, né, está cobrando coisas do rei. Certo? E esse rei seleciona pessoas para governarem o povo. O que eu quero trazer aqui para vocês é que essa lógica é muito perfeita. Porque é exatamente isso. Você tem uma casta de pessoas hoje na Terra que dominam o mundo. E que são inspiradas por esses espíritos que a gente está conversando aqui, que tem esses macro-objetivos que eu te falei, os dragões de destruir a Terra e os magos negros de comandar a Terra, certo? E essa casta de encarnados, elas escolhem os nossos governantes para que esses governantes dominem o povo. Essa é a lógica que Jesus explicou na parábola e a lógica que eu trouxe para vocês aqui para a gente entender o lado espiritual, o lado material e como que até em visões de futuro, tanto do lado bom quanto do lado ruim, a gente pode observar aqui em coisas materiais que eu trouxe para vocês. Mas eu quero chamar aqui a atenção sobre um determinado aspecto de domínio que, se a gente pegar aqui na história, vai ser muito legal da gente enxergar como que esse negócio funciona, que é a questão da comunicação. Então, vamos pegar o aspecto da comunicação. Como que era a comunicação do homem das cavernas? Então, o homem das cavernas ia lá e escrevia nas pedras. Então, tem lá o cavalinho desenhado na pedra, tem várias coisas desenhadas na pedra. E essa lógica de desenhar na pedra, vamos por exemplo, assim, foi carregada lá para o Egito Antigo, né? Então, os Atlantes, né? Depois da destruição da Atlântida, vários desses Atlantes, a primeira migração, a migração mais, vamos dizer assim, provável dos Atlantes foi para o Egito.
E você vê várias coisas desenhadas lá nas pirâmides do Egito. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês, que você fala assim: poxa, mas por que que o cara desenhou um disco voador? Por que que o cara desenhou um homem que parece que está com uma roupa de astronauta? Pô, mas há 4.000 anos atrás, qual que é a lógica da pessoa desenhar um negócio desse, né? Pô, como é que o cara desenha um negócio que parece um helicóptero? É estranho, né? Parece estranho, mas isso se perde na história, né? Isso se perde. E por que que isso se perde na história? Então, começaram a desenhar a lógica da comunicação global. Ela começou lá com o Homem das Cavernas, depois os egípcios muito inteligentemente escreveram nas pirâmides, e essas pirâmides perduram até hoje. Isso foi uma estratégia muito boa dos egípcios, e a gente vai saber por quê aqui. E depois a estratégia da comunicação global, ela foi para as bibliotecas. O homem aprendeu a escrever, certo? Então o homem escreveu e esses livros foram para as bibliotecas. Poxa, que legal, né? Então a história da humanidade foi escrita e agora esse negócio está nas bibliotecas. Então esses governantes que dominaram o mundo, esses ditadores, eles tinham interesses de fazer o que eu quero. E muitos ditadores queriam reescrever a história de acordo com a versão deles. Então o que que era feito? Queima essa biblioteca aí. Apaga todos esses livros e daqui para frente só os livros que eu escrever vão valer. Então você vê na história milhares de eventos em que as bibliotecas foram queimadas e a história foi recontada na nossa história várias e várias vezes. Um marco nessa lógica de queima de bibliotecas aí, eu posso levantar aqui para vocês, e o nome é sugestivo, né? Já que a gente está falando de ministro aqui, é a queima da Biblioteca de Alexandria, 48 anos antes de Cristo. Júlio César foi responsável, né? O mesmo Júlio César lá da época de Jesus, foi responsável na destruição da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria tinha um aspecto interessante, porque era assim, todos os navios que aportavam ali na cidade de Alexandria, os livros das pessoas, né, que compunham aquela embarcação eram confiscados pela cidade de Alexandria. Esses livros eram levados para a biblioteca, os originais eram levados para a biblioteca, e eles eram transcritos novamente, e a cópia era entregue para a pessoa dona do livro, e o original ficava na Biblioteca de Alexandria. Olha quanto de história nós perdemos com a queima de arquivo que aconteceu na queima da Biblioteca de Alexandria. E a gente teve queima de livros de Confúcio, 213 anos antes de Cristo também. Teve aqui queima de livros pelos mongóis em 1258, queima de livros da Inquisição espanhola nos séculos XV e XVII, queima de livros de Lutero, 1521, queima de livros pelos espanhóis nas Américas, 1562, queima de livros na Revolução Cultural Chinesa, de 1966 a 1976, queima de livros pelos nazistas, 1933, queima de livros no Chile, 73, queima de livros no Camboja e assim por diante, na Bósnia. Foram vários eventos de queimas de livros. Para quê? Para que aquele ditador daquela determinada região reconstrua a história contando a sua versão dali para frente. Então, esse homem que hoje gaba de falar assim, porque eu acredito na ciência. Que ciência? A ciência que foi destruída milhões de vezes, a história que foi destruída milhões de vezes ali, eu confio naquilo que eu consigo ver. A história hoje, não vou falar de ciência, não vou falar. A história hoje, ela é um conjunto de livros da rapa do tacho da história contada pelos últimos ditadores. Que história que é essa que nós conhecemos de nós mesmos? Nós não conhecemos essa história. Essa história não é conhecida.
Nós estamos conversando aqui hoje de uma história de longuíssimo prazo, por quê? Porque hoje nós vivemos uma era chamada a terceira revelação. Jesus falou que aconteceria a terceira revelação. Os espíritas e quem é espiritualista acredita na terceira revelação. E o que é a terceira revelação? Jesus explicou o que é a terceira revelação na Bíblia. Vai chegar um tempo em que as coisas serão explicadas de maneira detalhada para vocês. E não mais vamos precisar de falar por parábolas. E o que é a explicação detalhada da lei divina? É via mediunidade, via comunicação, plano espiritual, plano material, a informação foi chegando. E se vocês observarem o livro, o filme de Kardec, o livro da história de Kardec, os padres também quiseram queimar os livros espíritas. Eles mesmos não acreditam. E boa parte da humanidade fica presa num passado e que não acredita no futuro, né? Os judeus não são cristãos. Jesus, né, resolveu vir pelos judeus e os próprios judeus pararam na história antes de Jesus e não acreditam em Jesus. Os cristãos acreditam de Jesus para frente, os espíritas já acreditam, já entendem o que aconteceu com os judeus, já entendem o que aconteceu com os cristãos, já entendem o que aconteceu na terceira revelação e saíram fora dessa lógica aqui. Porque a própria Bíblia, né, foi escrita 300 anos depois de Jesus. E o que é a Bíblia? O relato da passagem de Jesus pela Terra. Como que uma pessoa, 300 anos depois de Jesus, vai relatar de maneira fidedigna a vida de Jesus na Terra? Vai escolher qual livro deveria fazer parte da Bíblia e qual livro não deveria fazer parte da Bíblia. Hoje a própria história, né, conta sobre os relatos lá dos fragmentos do Mar Morto que foi encontrado, apócrifos do Evangelho, de apóstolos que contam a experiência deles com Jesus. Você tem o Evangelho de Maria de Magdala, você tem o Evangelho de Judas, você tem vários outros evangelhos que não compõem os livros da Bíblia. Por quê? Se são relatos da vida de Jesus, né? Então, a gente começa a observar que essa ânsia pela materialidade, né, ela vem de espíritos inferiores. Por quê? É muito fácil dominar essa história baseada na materialidade. Porque se você queima a biblioteca e escreve o seu livro dali para frente, e depois você fala, esse negócio de mediunidade, comunicação, plano espiritual, plano material, é bobeira. Bom é você pegar o livro que foi escrito 300 anos de Jesus, falar que ele é a palavra de Deus na Terra e que não existe nada mais além do que isso, de um livro que foi escrito 300 anos depois da passagem de Jesus pela Terra. Então, assim, tem falhas nisso aí. Tem falhas. Não estou falando que a Bíblia não é um livro referência da vida de Jesus. Eu não estou falando nada disso. Só estou falando que ela não deve ser 1/5 do que foi Jesus, a passagem de Jesus pela Terra. E é 1/5 do que escolheram para falar. Então, essa lógica da comunicação, das queimas das bibliotecas, né, ela é muito importante para falar sobre isso, né? Que antigamente, quando você queria dominar uma grande massa populacional, você queimava a biblioteca, reescrevia a história e dali para frente a história oficial era sua e todo mundo entubava e acreditava naquilo e vamos embora daqui para frente, essa é a verdade, né? Só que esse negócio evoluiu. E hoje, por exemplo, a gente teve uma grande revolução nessa história, que foi a mídia, né? Então, a mídia começou a ter um domínio sobre os governantes do planeta Terra, a mídia de televisão, de livros, de revistas e tudo mais. E isso foi uma disrupção muito forte em cima desses governantes, até que os governantes descobriram que eles teriam que comprar essa mídia. Na hora que os governantes compraram a mídia, aí ficou fácil de novo, né? É a mesma coisa, queimei a biblioteca e reescrevi meu livro. A mídia não. Comprei a mídia, fala o que eu quero. E aí, as ovelhinhas sempre obedeciam aquele negócio, né? Até que veio uma outra disrupção nesse negócio, que foram as mídias sociais. Nós costumamos aqui falar muito mal das mídias sociais, mas as mídias sociais elas são extremamente importantes.
para a disseminação de um conhecimento descentralizado. Eu acho que o mundo ainda não entendeu, ou a maioria das pessoas não entendeu, a importância da gente ter uma comunicação descentralizada. Imagina uma mídia que conta a história segundo o viés dela. E hoje, qualquer pessoa que esteja presente naquele ato que aconteceu e filma aquilo ali, e joga aquele filme no WhatsApp ou em qualquer outro lugar, ele pode desmentir uma narrativa construída pela mídia para enganar determinada população sobre o que aconteceu, né? Então, isso é um poder muito, mas muito forte. E daí a maioria dos governantes do mundo quererem regular as redes sociais. Por que será que eles querem regular as redes sociais? Porque não dá para queimar a biblioteca mais. Não dá para comprar a mídia mais. Não dá para comprar toda a população que tem celular e filma mais. Então, o que eles têm que fazer? Regular as redes sociais, né? E hoje no Brasil nós estamos passando aí por um momento triste na nossa história, né? Triste no mesmo nível de quebrar a biblioteca com essa proibição do Twitter, do X, aqui no Brasil, né? Isso aí é um evento do mesmo, do mesmo patamar de você queimar uma biblioteca, né? Mas essa briga era um pouco mais além, porque depois dessa questão das mídias sociais, a gente tem um negócio que chama internet. Porque a soberania nacional, e aqui é importante a gente entender o nível de guerra material e espiritual que a gente está falando, porque existe uma casta de governantes que quer dominar o mundo. Isso a gente já falou, né? Agora, imaginem só que um homem construiu uma tecnologia em que a internet ela não vem mais por um cabo ou por antenas que estão aqui no nosso território. Essa internet vem por um satélite. E uma caneta de um ministro já não vai conseguir mais cortar o que essa internet manda para a gente. Imaginem só se esse dono dessa internet que vem de um satélite para nós, esse cara fala assim: eu não vou obedecer mais a caneta do ministro e eu vou entregar para esse povo a liberdade de comunicação. Vocês estão entendendo por que que hoje essa guerra de Starlink, Twitter, né? E essa guerra da comunicação, ela alcançou um patamar tecnológico e alcançou um nível em que o ser humano, nós todos encarnados na Terra, temos que entender que briga que é essa, para a gente entender de que lado que a gente está. O cara que hoje está sentado na cadeira, o parlamentar hoje que está sentado na cadeira e está calado aí em relação à censura que está acontecendo no Brasil hoje, ele é o deputado que batia palma lá atrás para ter queimado a biblioteca. É isso que está acontecendo hoje no país, entendeu? Por quê? Porque ainda são espíritos dominados para fazer o que eu quero. E fazer o que eu quero, que é essa lógica luciferiana, certo? Nós temos que entender quem são os espíritos luciferianos e quem são os espíritos que querem participar do resgate do centro de poder que é a Terra, sair dessa lógica luciferiana e entrar na lógica, na porta estreita da lógica divina. Essa é a reflexão que nós temos que fazer aqui hoje. Então, para isso, depois de toda essa introdução que a gente fez aqui, agora nós vamos estudar um pouco a lição do ministro sábio, para a gente entender como é que Jesus encara essa questão dos nossos governantes, como é que Jesus explica para nós toda essa lógica de narrativa que é construída sempre em torno dos governantes da Terra e como identificar um bom governante. O que que um bom governante faz para mudar a lógica, né? Para quais são as características dos bons governantes para que a gente possa identificá-los, né? E valorizá-los, né? Nós que queremos seguir a lógica divina, passar pela porta estreita e fazer o que deve ser feito.
Mateus discorria, solene, sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia, em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, há breves semanas, toda uma província, em desespero, se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos, que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o impetrante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas. O novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o impetrante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades. Parou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com o valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, meus irmãos, para concluir aqui esses estudos do ministro sábio, como essa parábola que Jesus falou aí, com todas as características que nós já conversamos muito bem aqui na introdução desse capítulo, é muito importante a gente entender essa lógica dos governantes do mundo, né?
em que vão decidindo ali como controlar o povo, de que maneira criar uma narrativa para controlar o povo, e vão substituindo esses governantes até que eles consigam, né, controlar de determinada maneira o povo. Só que esse processo é lento, né? Demora várias encarnações e a gente custa entender toda essa lógica, tanto dessa guerra espiritual que a gente conversou, que está por trás da materialidade desse rei, né? Que é o contexto que envolve esse rei, e, e todas as nuances de tomada de decisão que esse rei toma. Isso é muito importante para a gente entender. E eu coloquei e trouxe para a gente a reflexão da comunicação, né? Da lógica de comunicação no mundo, desde a Idade das Pedras, lá onde o homem escrevia nas pedras, os livros, as queimas das bibliotecas, a mídia tradicional, a compra desses governos pela mídia tradicional, a internet, como que a internet quebra esse domínio desses reis, e aí depois ele toma o domínio de novo, e depois a internet, como que ela vai quebrar o domínio de novo, e vamos ver como é que essa história vai se desdobrar, porque essa busca pelo domínio nosso, ela é muito forte, mas é importante a gente entender também quais são as características de um bom ministro, né? Porque a ação concreta no bem elimina toda a desconfiança. Vocês já pararam para pensar por que Jesus encarnou aqui na Terra e ele não foi um dos nossos governantes, mas sendo essa pessoa que faz uma ação concreta no bem, né? Cura os leprosos, faz milagres. Vê como que Jesus conseguiu, sendo uma pessoa simples, afrontar esse estado, sendo exatamente esse ministro sábio ditado por essa parábola. Como que Jesus afrontou todo esse processo que governa a Terra? Como que Jesus conseguiu, sendo simples, fazendo só o bem, como que ele conseguiu quebrar toda essa lógica de governança que se estabeleceu em torno dele, e como que os poderosos do mundo conseguem dominar o povo ao ponto de alguns se convencerem de que essa pessoa que só fez o bem deveria ser morta na cruz. Olhem para vocês verem como que o estado de domínio do nosso povo pelos governantes ainda é muito forte. E essa lógica da comunicação, ela tem que ser muito bem entendida por nós. Existe um poder muito forte relacionado à comunicação, e se a gente não entende todo esse contexto, a gente acaba caindo. E em vários momentos a gente cai de novo. Então, espero aí que vocês tenham, que vocês possam ter entendido todas as nuances que eu tentei trazer, que rondam essa história do ministro sábio, das características em que a gente deve observar, tanto um lado quanto do outro, dessa rebelião, né, que aconteceu lá atrás, como que a nossa história ainda está muito enraizada nesse fazer o que eu quero, fazer o que eu devo fazer, que a gente possa, a partir de então, tomar mais decisões, seguir mais a lei de Deus, fazer o que devemos fazer, que é seguir a lei de Deus, conhecer a lei de Deus e nos submetermos a ela. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo a lei de Deus, bebendo da fonte da água limpa, de espiritualidades superiores que se conectaram com espíritos superiores, trouxeram a palavra de Jesus para nós dentro da lógica da terceira revelação, e nós estamos aqui estudando, conhecendo, esmiuçando a lei de Deus para que nós possamos cada dia mais nos submeter a essa lei e caminhar na escada evolutiva divina, passar pela porta estreita e nos tornarmos espíritos superiores o quanto antes. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Aguardo vocês no próximo estudo do Projeto Boa Nova. E quem gostou do vídeo, quem puder compartilhar, quem puder curtir o vídeo, eu agradeço imensamente. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.